Certamente, como eu sempre gosto de dizer, cada um veio aqui nesta manhã por um motivo. Claro que todos por um motivo geral: adorar a Deus. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mas, além desse motivo geral, temos nossos motivos específicos. Do dia de hoje, da manhã de hoje, esperamos que neste culto, esses motivos específicos, bem como o geral, possam ser então atendidos. Quem sabe você veio aqui para ser fortalecido na sua fé. Que Deus permita que isso aconteça e você saia fortalecido. Quem sabe você veio aqui porque está muito agradecido a Deus por algo na sua vida, na sua família, e quer agradecer a Deus. Vamos ter tempo para isso. Quem sabe você queira pedir a Deus por algo e tem trazido aflição e dor ao seu coração. Vamos também ter oportunidade para que você leve a sua causa diante de Deus. O culto é então para isto. E se você tem algum outro propósito a vir aqui hoje pela manhã, que também esse propósito seja realizado por Deus. Que Ele então nos abençoe. Vamos colocar em pé. Vamos orar então nesse instante. Senhor e Pai nosso, controlador de nossas vidas, autor da nossa fé, aquele que nos chamou das trevas para a luz maravilhosa de Jesus. Ao nos reunirmos nesta hora para te cultuar, queremos tão somente nos colocar diante de ti, para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor nos treine para os tempos de paz, para os tempos de guerra. Momento em que estejamos, sejamos por ti mesmo fortalecidos. É o que te rogamos ao nos reunires aqui para te cultuarmos, e o fazemos em nome de Jesus. Todos podem, por favor, se assentar. Vamos orar mais uma vez. Vamos orar agora pelos nossos aniversariantes. Alguém nessa semana que completou aniversário de nascimento, casamento, batismo ou alguma outra data importante na sua vida? Hoje. Parabéns. 81. Aqui nessa igreja não quer dizer nada 81. Aqui a gente só começa a admirar depois dos 90. Há mais alguém? 81 também? 82, um pouquinho mais experiente. Parabéns também. Há alguém que conosco desse culto participa pela primeira vez? Que você está conosco a primeira vez? Se houver, queira ficar em pé, por favor. Alguém pela segunda vez? Aqui temos um senhor, muito bem-vindo. Um abraço lhe será dado. Um abraço. Não se assente antes de receber um abraço. Pronto. O que vier agora já é lucro, mas já está garantido. Alguém pela terceira vez? Eu já forçar a memória. Foi a segunda, foi a terceira, foi a quarta vez. Mas que todos sejam, então, novamente, dizemos isso, desejamos que possam ser fortalecidos no seu conhecimento e na sua fé. Vou pedir então a irmã Silvia para vir aqui orar pela sua mãe, não é? E pela outra aniversário pergunta o nome, bonitinho, né? E vamos então orar nesse instante e depois vamos prosseguir com o nosso culto ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado. Te sou grata em particular pela vida da minha mãe, Senhor, pela preciosidade que ela sempre foi na minha vida. Quero te agradecer pela vida da Paula, Senhor, que tu estejas, Senhor, aqui representado 2 gerações, que tu continues, Senhor, sendo o centro da vida delas e a razão principal, Senhor, de todo o caminho percorrido nessa jovem geração e nessa geração da sabedoria representada pela minha mãe. Muito obrigada, Senhor. Nós só temos a te agradecer e nada a te pedir, porque, Senhor, tu sempre foste infinitamente
mais do que tudo que nós podemos sonhar em relação a Ti. Amém. Amém, Senhor. Parabéns. Estou, obrigada. Parabéns. Fala. Você também faz aniversário, não, né? Não. Ainda bem, ainda bem. Abraço da vovó, abraço da vovó. Vamos continuar então, não é? Com o nosso conjunto de flautas, tocando mais uma música para a nossa inspiração. Vamos fazer a leitura do texto de 1 João, capítulo 4, versículo 16, conforme o nosso programa de culto, que fala, né, de conhecermos Deus, conhecermos o amor de Deus a cada dia, a cada instante nas nossas vidas. Vamos todos juntos? Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Gente, vamos colocar mais força aí, para as pessoas estar tudo dormindo ainda. Vamos nos colocar em pé e vamos falar, né, do versículo, dessa palavra de Deus que tanto, né, tem significado para as nossas vidas. Fala que Deus é amor, que Deus nos amou, e a gente precisa falar isso com mais entusiasmo, com mais convicção. Parece que esse Deus está tão distante, que esse amor de Deus está tão longe. Não, o amor de Deus já nos alcançou. Então a gente precisa e tem toda a autoridade para falar isso com mais força, com mais convicção, com mais confiança e principalmente com mais alegria. Certo? Vamos todos juntos agora? Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Agora ficou melhor. Vamos adorar a Deus agora, onipotente Rei, cantando com esse entusiasmo, com essa força que faz parte das nossas vidas.
ainda nesse espírito, nós vamos agora, adorar a Deus em espírito e em verdade, como já temos feito. E agora nesse instante, em que nós vamos dizer a Deus que o nosso intuito é esse, de prestarmos este culto, de prestarmos a nossa adoração em espírito e em verdade, você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar, do local em que você está, e abraçar o seu irmão. Dá um abraço forte, dizendo como foi a sua semana. Nós vamos adorar a Deus agora, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Vamos fazer uma confraternização nesse instante, que faz parte do povo de Deus, faz parte da nossa união. Então, em espírito e em verdade, você agora vai cumprimentar o seu irmão. Te adoramos.
irmãos podem sentar, nós vamos, nesse instante, ter a oportunidade de participar do nosso momento de fidelidade, onde o crente tem a alegria, de, reconhecendo a sua dependência de Deus, poder trazer uma pequena parte de tudo aquilo que Deus tem nos concedido. E é através dos dízimos e as ofertas que a Igreja de Itacuruçá tem feito os seus projetos, desenvolvido os seus projetos, realizado o que tem realizado. Na sexta-feira nós saímos daqui com um grupo de terceira idade, estivemos ali em Petrópolis, participamos ali de momentos muito agradáveis, retornamos ontem. Na sexta-feira nós vamos dar continuidade a esse projeto, que visa trabalhar junto com essas pessoas dessa faixa etária, com um estudo sobre o livro de Ruth. Então, às 15 horas, se você estiver disponível, pode vir e participar desse momento tão agradável que tem sido os nossos encontros. No boletim você vai encontrar a carta do Josué e da Kelly. Quem conhece Josué e Kelly aqui? Quem sabe quem é Josué e Kelly? Muita gente não conhece a Josué e Kelly. Josué e Kelly é um dos casais que a nossa igreja tem parceria no trabalho missionário. Esse casal está lá no Níger. Então você pode abrir o boletim, lá na última página, onde a gente fala sobre o trabalho de missões, e você vai poder ler o trabalho que vem sendo desenvolvido ali por esse casal, com as suas ofertas e com as suas contribuições para o FAM. A nossa igreja é uma igreja missionária, eu tenho dito isso aqui, e os irmãos têm percebido. Então, a gente tem procurado estimular os irmãos a participarem desse projeto que é o FAM, o Fundo de Ação Missionária. O que é isso, Alceni? É você trazer, além do seu dízimo, mais 1%. E com esse 1%, a gente tem proporcionado a esses homens e mulheres vocacionados por Deus a desenvolver o seu trabalho, como tem sido o trabalho do Josué e da Kelly. O pastor Israel tem mais informações, mas você, então, já nesse instante, pode se preparar para logo em seguida trazer o seu dízimo e a sua oferta como reconhecimento do quanto Deus tem sido fiel para com as nossas vidas. O pastor Seni mencionou então aí o fato de nós sermos uma igreja missionária, e não dizemos isso com nenhum tipo de honra própria, mas porque nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, A Bíblia diz que devemos ir por todo o mundo. Isso nós estamos nesse cumprimento, não há motivo de orgulho, nem de honra própria, porque é o mínimo que podemos fazer. E eu li essa semana uma consideração de um autor bastante conhecido, chamado Ralph Winter, escrevendo numa revista missionária. Ele disse o seguinte, que esperava que as igrejas de hoje não cometessem no campo missionário os mesmos erros que foram cometidos no passado. Basicamente, o erro de, às vezes, levar a cultura para o outro continente ou para o outro país. Eu fico imaginando aqui, Alcini, a dificuldade da Kelly e do Josué no Níger. Eu quase que ia perguntar também, quem sabe onde fica o Níger? Aí uma boa aula de geografia hoje, Fica na África, vou dar só essa dica, o resto cada um tem que pesquisar. A dificuldade que eles têm de, sendo brasileiros, não levar para lá o cristianismo brasileiro, porque lá é outro país. Mas esse autor, Ralph Winter, ele menciona, os irmãos vão logo entender por que eu estou dizendo isso, que espera que as missões não abram escolas, mas abram universidades nesses novos campos. Muito interessante a argumentação dele. Quem quiser, eu posso depois enviar o link desse texto. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do nosso missionário no Afeganistão. Eu mandei para ele o artigo. Porque o sonho dele é abrir uma universidade no Afeganistão. Porque é com a universidade que se ganha a mente das pessoas. Você vai dizer, não, se ganha com o ensino fundamental ou médio. Não.
Por que não? Porque o que se ensina no médio e no fundamental é o que se aprende na universidade. E ele está com esse projeto. E na perspectiva dele, o governo, pelas necessidades, mesmo sendo uma outra religião, mesmo sabendo qual é a dele, que é cristã, vai abrir espaço para ele fazer isso. Mas isso demanda recursos financeiros imensos. Mas vocês conhecem o nosso missionário. Ele é teimoso. E são os teimosos que fazem as coisas acontecerem. Vamos orar por esse projeto dele, que é um projeto... Quando ele me falou, eu falei, maluquice, para com isso. Uma universidade no Afeganistão. Depois ele foi me explicando, ele tem completamente razão. Eu me alegro então em nós nos interessarmos por esses temas, porque a Bíblia é muito clara quando ela diz que devemos começar pregando primeiramente em Jerusalém, e vai dando a escala da distância geográfica até chegar aos confins da terra. Mas observem, não é para primeiro evangelizarmos a Tijuca, nossa Jerusalém, e depois irmos para o Afeganistão. Porque se nós pensássemos assim, né, pastor Lauro, nunca teríamos sido alcançados. Porque quando vieram para cá os americanos pregar o evangelho, os Estados Unidos não estavam todos alcançados ainda. É ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eu também quero trazer uma informação para os irmãos. Quem passasse ontem pela igreja, acharia que ontem era hoje. Tivemos 3 cultos pela manhã, do Colégio Batista, cheio de crianças, com aquele silêncio, aquela tranquilidade, aquela caminhada em passos calmos das crianças e os seus pais. Amanhã, lindamente ruidosa. À tarde, ensaios de tudo que você possa imaginar. Ensaio para casamento, ensaio de banda, ensaio de orquestra, ensaio de quarteto. E à noite, casamento. Porque a igreja somos todos nós, e cada um de nós participa de um grupo. Tivemos um curso também dos grupos familiares. A igreja somos nós e cada um de nós participa de várias coisas. Quando apresentamos aqui informações, não é para todo mundo participar de tudo, mas daquilo que desejar, sobretudo daquilo que tocar o seu coração, mas, desculpe o que eu vou dizer, sem preguiça. A gente olha assim com tantas coisas, a gente não vai a nenhuma, porque não pode. Está bem, não pode. Hoje eu estou com uma preguiça. Claro, ninguém fala isso. Fala, mas assim, estou com pouco tempo, estou pouco... Nunca diz a gente diretamente. Dá uma disfarçadinha até com a gente mesma. Então nós queremos ser uma igreja viva para todos. Hoje, por exemplo, tem almoço. Trago isso para mostrar que somos uma igreja que procura ser uma igreja viva, alcançando o nosso bairro. Nosso jornal, meus irmãos, de 12 páginas, terá aqui para 16 páginas. Por causa das matérias que chegam e dos anunciantes que não cabem em 12 textos e matérias. Vou fazer 16 esse número próximo. E se você quiser o jornal, no domingo você já pegue, porque acaba logo. Que bom! 10 mil exemplares acabam logo, que bom. Eu já fiz o orçamento para 100 mil no final do ano. Queria que você orasse sobre esse assunto, que demandaria o seguinte: você se dispor a levar, quem sabe, 200 jornais, 500, e distribuí-los adequadamente. Se você se comprometer com isso, nós vamos fazer 100 mil. Já pensou? Toda a Tijuca e adjacências, porque 100 mil vezes 3 ou vezes 4, são 300 a 400 mil pessoas. É toda a Tijuca e adjacências, sabendo do Natal de Jesus Cristo, e como ele foi, o que podem fazer, que essa igreja que está para contar essa história. Acho que temos que fazer mais, cada um dentro das suas possibilidades, mas não aquém das suas possibilidades. Nas suas possibilidades, e alargando um pouquinho mais a fronteira. O que se aplica à nossa construção.
continuamos firmes nesta caminhada, cada dia acrescentando um passo a ela. Esperamos, tão logo seja possível, que a Prefeitura autorize a obra, nós podemos apresentar aos irmãos a maquete de como será, os irmãos escolherem a fachada, mas nós não podemos fazer isso, irmãos, antes da Prefeitura se manifestar, para não criarmos uma expectativa dos irmãos, vai ser assim, ou pode ser assim, e a Prefeitura diga, não, tem que ser assim. Então nós temos que andar nesta dimensão para não atropelarmos as coisas, o que parece lentidão, parece que perdemos o foco de modo algum. E por último, ontem gravamos nosso primeiro programa de televisão, de 8h30 da manhã às 6 da tarde. Conseguimos gravar um programa. Queríamos gravar 2, não foi possível. Conseguimos gravar 1. Acho que ficou bom. A mensagem ficou razoável, podia ser melhor. Mas às 5 horas da tarde, eu já estava cansado. Mas vamos ver como fica o resultado. Os irmãos serão informados sobre o dia em que vai começar a ser veiculado. Mas vale a pena você orar sobre esse assunto, às quintas-feiras, 1h30 da manhã. Estamos definindo ainda se começaremos no dia 31 para 1º ou de 7 para 8, dependendo do calendário das próximas gravações. Bem, motivados todos estamos. E a nossa contribuição financeira é parte desse nosso envolvimento. Não é todo o nosso envolvimento, mas é parte desse envolvimento. E ontem foi muito bonito. Tantas pessoas que não vão aparecer em nada, cooperando o dia inteiro, com muita paciência. O pastor Valmir esteve para entrevista. Não pudemos realizá-la. Fui pedir desculpas a ele. Israel, não se preocupe, aprendi muito participando da gravação. Da próxima vez eu volto. Foi tão bom ter esse espírito de cooperação. Nós estamos aprendendo a fazer. Vamos então assim contribuir com nossos dízimos e as nossas ofertas para que possamos fazer mais e melhor. Os irmãos podem levar as salvas, e nós vamos agora mais uma vez cantar ao nosso Deus, dizendo que doce é o nome de Jesus. Nós vamos só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas o meu ser. Que essa realmente possa ser a nossa realidade. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu
só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, Senhor, Senhor, e transforma a alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje paz tu inundas meu ser. Jesus, Senhor, Senhor, que transforma a alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Você crer nisso que você acabou de cantar? Se você crer, você vai dizer amém agora. Amém? Pois é, meus irmãos, esse é o nosso Deus. Os irmãos podem sentar. Nós vamos participar agora do nosso momento de intercessão, em que nós vamos fazer prova dessa letra que nós cantamos. Muitos aqui estão passando por aflição, por tristeza, por dores, porque faz parte do nosso caminhar com Deus. Faz parte da nossa existência aqui neste mundo. Não tem como nós nos livrarmos desses sentimentos. Mas o grande privilégio, o grande trunfo do crente é exatamente esse: saber que Deus está conosco. E conforme o hino que nós vamos cantar, não tem para onde nós fugirmos. Deus ali está conosco, está comigo, está com você. Vamos fazer a leitura do texto que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Logo em seguida nós vamos cantar esse Eu Não Posso Fugir do Teu Espírito, e você vai ter a oportunidade de colocar justamente essa ansiedade, essa dor que você traz no seu coração nesta manhã, essa aflição, essa preocupação, com a confiança e com a fé de que Deus é um Deus que ouve a nossa oração, é um Deus que está ao nosso lado, é um Deus que está caminhando conosco no nosso dia a dia. Vamos fazer a leitura conforme o nosso programa de culto agora nesse instante. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Por isso foi designado pregador e apóstolo, mestre da verdade, fé aos gentios. Diga-lhes a verdade, não minto. Em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Meus irmãos, prestem atenção na letra que nós vamos cantar nesse instante. Eu não posso fugir do teu espírito, nem ficar distante do teu amor. Se eu subir até os céus, se ao abismo eu descer, sei que ali tu estás. Mesmo se eu tomar as asas da alvorada, tua mão ainda assim me guiará.
Mesmo vindo a noite escura, tua luz brilhará e comigo estarás. É esse sentimento, meus irmãos, de que Deus está sempre conosco, que eu gostaria que você tivesse no seu coração nesse instante. Porque às vezes as situações das nossas vidas podem nos levar a achar que Deus nos esqueceu, que estamos abandonados por Deus. Não, isso é uma mentira, porque Deus está com você, independente do momento que você está vivendo. Então, enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria que você ficasse em pé e desse as mãos, né? Nós vamos dar as mãos, né? Você vai pegar o seu irmão aí do lado, vai dar a mão a ele, porque a igreja é isso, né? É um ajudando o outro. Você não sabe o que teu irmão do lado está sentindo, mas de repente ele pode estar com o coração estraçalhado e você não está nem percebendo. Então nós vamos agora, enquanto estivermos cantando, você vai se levantar e vai dar a mão ao seu irmão ao lado. E nós vamos fazer uma corrente aí nos bancos. E logo em seguida eu vou orar e vou colocar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas alegrias, porque Deus está ouvindo a oração que é feita nesta casa, que é feita nesta igreja, que é feita pelo seu povo, e nós somos o povo de Deus. Senhor, nós queremos agora num só pensamento, unidos, ó Deus, numa só força que não temos, te agradecer primeiramente porque
Tu tens sido fiel nas nossas vidas, porque nós nos deitamos, dormimos e depois acordamos, porque é o Senhor que nos sustenta. Nós temos essa certeza no nosso coração da completa dependência que temos de Ti. Por isso o Teu povo, a Tua igreja, esse povo que Te chama pelo Teu nome, ó Deus, se une agora nesse instante para Te suplicar as Tuas bênçãos sobre as suas vidas. E são muitas as nossas necessidades, ó Deus. Ó Deus, tantos irmãos nossos que estão enfermos e carecendo, ó Deus, do milagre da cura. Ó Deus, uns enfrentando o câncer, outras doenças, também que tem trazido tanta tristeza, tanta aflição, tanta dor. Ó Deus, nós não temos mais a quem recorrer a não ser a Ti, ó Pai. E nós, nesse instante, queremos clamar ao Teu trono da graça. Venha, ó Deus, ao encontro das nossas necessidades. Cura os nossos enfermos, ó Deus. Sara, Senhor Deus, o Teu povo. Repreende, ó Deus, toda a enfermidade que possa estar acometendo os nossos corpos, as nossas mentes, ó Deus. O Teu povo está enfermo e carece, ó Pai, carece da cura, carece deste milagre que Tu és poderoso para realizar, porque Tu és o médico dos médicos. Ó Deus, toma a cada um dos meus irmãos nesse instante. Tu sabes as orações que estão sendo feitas e elevadas a Ti. Aqueles que pedem pelas suas famílias, lares que estão se desfazendo, casais que estão se separando. Ó Deus, Tu sabes que o nosso inimigo tem atingido, ó Pai, os nossos lares, as nossas famílias, os nossos casamentos. E a nossa súplica e a nossa oração nesse instante é que, em nome de Jesus, Tu possas cercar a nossa casa, ó Pai, cercar o nosso casamento com os Teus anjos, de tal forma que o nosso inimigo não tenha, ó Deus, espaço nas nossas vidas, que todas as brechas possam ser fechadas para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai. Ó Deus, toma a nossa casa, os nossos filhos, objeto também do nosso amor e do nosso cuidado, muitos deles se afastando da Tua casa, ó Pai. Traga-os de volta, toca nos seus corações, dá-nos a sabedoria e inteligência necessária para podermos ser instrumentos, ó Deus, de bênçãos para os nossos filhos. Ó Deus, dá o emprego que o Teu povo necessita, dá a paz e a tranquilidade que cada um de nós não tem como sobreviver sem ela, ó Pai. O mundo pode nos oferecer muitas coisas, mas a Tua paz é única, e é por essa que nós clamamos. E que a Tua paz possa inundar os nossos lares, possa inundar as nossas vidas. Ó Deus, toma as nossas necessidades em Teus braços. Cuida do Teu povo, porque somos necessitados e carentes. Por isso, ouve a nossa súplica, ouve a nossa oração. Atende o clamor da Tua igreja nesta manhã, ó Pai, porque nós sabemos que Tu és poderoso. Sim, ó Deus, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo, do que nós estamos pensando. Por isso, age nos nossos problemas, age nas nossas causas, porque nós confiamos em Ti. Atende, ó Pai, a oração da Tua igreja. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Tenho procurado em alguns domingos, sob o tema geral mentoria espiritual, tratar de alguns assuntos relacionados à nossa própria vida, a partir de uma percepção. Vou contar uma história em que mudo nomes, que não vou citar, e situações, mas totalmente verdadeira, para dizer qual é a percepção que tem encapsulado toda esta ideia desta série e do propósito que tenho com ela.
Conheço um garoto saindo de junior para adolescente que ao mesmo tempo é introvertido e extrovertido. Quando ele está com os seus pais, ele é introvertido, cabisbaixo, gaguejante, quase não fala, agarrado no pai ou na mãe. Quando ele está com os seus primos, seus amigos, seus colegas, ele é totalmente extrovertido, agradável, conversa, brinca, corre, canta, é alegre. Por quê? Muito possivelmente haja uma atitude, um comportamento por parte dos seus pais que geram neste menino esse tipo de atitude, como a dizer: com os meus pais eu não posso ser o que eu sou, porque vão me repreender, vão me beliscar, então eu vou ser aquilo que eles querem que eu seja. Agora, quando eu estiver com os meus amigos lá no shopping ou na praia, aí eu vou ser aquilo que eu sou. Imaginem esse menino lutando a vida inteira com esta tensão, com essa dificuldade. Agora eu vou ser assim, agora eu vou ser deste modo. O sofrimento psíquico, digamos assim, desta pessoa. Então você vai talvez fazer a seguinte pergunta: mas o que tem isso a ver com a minha fé? Então esse é o pressuposto. A nossa fé, vou ser um pouco forte, a nossa fé depende das nossas emoções. A nossa fé, a força ou a fraqueza de nossa fé tem a ver com o modo com o qual nós lidamos com as nossas emoções. Por exemplo, talvez você entre aqui e veja algumas pessoas que cantem expansivamente. Levantam suas mãos, ficam em pé, até ensaiam uma dança que só não vai à frente porque nós reprimimos, né? Nós não gostamos disso. Um erro nosso, né? Mas é da nossa cultura. E outros que cantam baixinho, devagarinho, quase pedindo desculpas para abrir a boca. Não estou dizendo que o culto de um seja melhor que o culto de outro. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a maneira como cada uma dessas pessoas vive se traduz na maneira como ela louva a Deus. Claro que não é a forma desse louvor que vai determinar ser ou não recebido pelo Pai. Não é isso. Mas é o coração, é a intenção. Mas a gente olhando então percebe essas diferenças. E não me refiro àqueles que estejam passando por uma situação muito particular de dor, de sofrimento emocional ou físico. Não é isso. Estou me referindo a situações normais, apenas para demonstrar que nós temos que levar a sério a questão das nossas emoções. Nesta manhã, eu quero mencionar algumas dimensões desta perspectiva. Esta mensagem é uma continuação da anterior, domingo à noite. Como alguns não vieram, eu vou mencionar também ao longo desta mensagem. Mas eu quero começar desafiando você a pensar em algumas áreas da sua vida. Como é que a sua vida vai em algumas áreas, como uma preparação para o que nós pretendemos sugerir e alcançar para a sua reflexão, então, nesta manhã, em que temos esse propósito de ajudar você a pensar na relação entre as suas emoções e a sua fé. Porque todos nós sabemos que nós somos uma unidade. Quantas vezes você, de repente, está com uma fortíssima dor de cabeça?
Aí você, olha, dormi bem, dormi bem. Será que é da coluna? Não. Será que é alguma coisa? Não. Você nem encontra uma razão. Até que você pensa bem, já sei. Aborrecimento, né? Aquela frase que me disseram, aquilo foi me corroendo e chegou na cabeça. Não acontece com a gente? É porque nós somos uma unidade. A gente tem uma mania de separar. Agora eu sou uma pessoa religiosa, vou cultuar. Agora eu sou uma pessoa profissional, vou trabalhar direitinho. Agora eu sou mãe, vou cuidar bem dos meus filhos. Só que não tem como fazer departamento de uma unidade. Não tem como departamentalizar a nossa vida. Nós somos essa inteireza. Então eu quero lhe fazer um exercício com algumas perguntas, então, como um convite a esta reflexão que eu estou chamando aqui de um diagnóstico, uma perspectiva de pensar a vida. Às vezes, quando você liga para um 0300, 0800 ou um 4000 e alguma coisa, eles dizem assim para você: olha, ao final do atendimento, fique mais um pouquinho, porque vamos fazer uma pesquisa de satisfação com você. Às vezes você desliga, às vezes você participa da pesquisa, que geralmente é assim. O nosso atendimento de 0 a 5, que nota você dá? Aí você dá lá 5. Aí geralmente não tem mais pergunta nenhuma. Aí você dá 1, aí vem mais uma, 2, 3 perguntas. Eu pensei de outra maneira. Pensei em 4 alternativas. Muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito. E arrolei algumas áreas da vida e coloquei em ordem alfabética, porque não quero indicar nenhum tipo de prevalência, de valor maior de uma sobre a outra. Vamos projetar, fica fácil para nós acompanharmos. Qual o seu grau de satisfação? Muito satisfeito, satisfeito, insatisfeito, muito insatisfeito na área biológica. Ou seja, como vai o seu corpo? Como vai a sua saúde física? Tem feito exercícios? Tem se alimentado de modo saudável? Deu notinha para você aí? Então, se você tem feito exercícios, de 0, está muito satisfeito com isso? Estou todo dia de manhã, igual dizia o pastor Alcenir, eu levanto e caminho 40, 50 minutos, muito satisfeito. Às vezes eu levanto, às vezes não levanto, em geral eu levanto, estou satisfeito. Eu raramente me levanto, então eu estou insatisfeito. Eu nunca faço nenhum exercício. Então você deve estar, se for uma pessoa sincera, muito insatisfeita. Como é que você está então? Seu corpo, como é que ele vai? Não falo de quem caiu e quebrou o braço. Isso é uma situação temporária, logo vai ficar 100% se fizer fisioterapia direitinho, não é verdade? Que é uma forma de exercício, né? Saúde física vai bem? Está com problema, mas sempre deixa para depois? Está com os dentes cariados, mas só quando eles doem muito que você vai ao dentista, por exemplo? Como é que você faz a sua avaliação aí? Vou dar um tempinho para você pensar. Você se alimenta como deve, na quantidade, na qualidade, no equilíbrio dos pratos. Isso é interior, ninguém precisa divulgar a sua nota. Está satisfeito? Parabéns. Vou repetir uma frase em todas as situações. Crie uma musculatura, uma gordura, diríamos assim, para os tempos em que algumas dessas coisas não puderem funcionar. Você já guardou, já fortaleceu a sua musculatura. É como eu brinco na leitura bíblica. Todos aqueles que estão em dia, um dia tem problemas. Por isso, se você está bem hoje, lê também a de amanhã. Quem sabe amanhã você não possa ler.
Você já leu, você está em dia. Então, cria uma musculatura, uma memória do seu músculo, para que você possa continuar firme. Segunda área a ser observada. Como você está, não mais na área biológica, mas agora na área espiritual. Como disse, eu coloquei em ordem alfabética. Tem lido a Bíblia? Com letra maiúscula, é claro, foi erro meu aí. Tem orado, além daquelas preces protocolares. Meus irmãos, vamos ser francos. Às vezes, dá para gravar a nossa oração. Grava, liga o gravadorzinho, porque é a mesma. Eu chamo de oração protocolar. Abençoa essas almas, amém. O que você falou mesmo? Nem lembro. Estamos aqui falando entre amigos, né? Com franqueza. Você tem certeza? Olha, esse erro não foi meu, desse Deus com minúsculo não, hein? Mas vamos lá. Tem certeza que é amado por Deus? Isso, você carrega isso? Você é amado, amada por Deus? Isso está, assim, gravado nas veias da sua alma? Tem certeza da vida eterna? Você gosta de viver, mas sabe que a sua vida vai passar, mas quando passar, vai estar numa nice, numa boa, nos braços de Jesus, melhor do que estar aqui. Tem certeza disso? Sei lá, não sei, quem pode ter certeza disso? A Bíblia diz que você pode ter certeza. Jesus veio para você ter certeza, não fica com dúvida. Então, essa é uma avaliação espiritual. Como é que está na leitura da Bíblia? Muito satisfeito? Satisfeito? Insatisfeito? Muito insatisfeito. E se eu perguntar o mês que vem, vai ser a mesma resposta? Vai continuar muito insatisfeito? Ou já pelo menos foi para o grau do insatisfeito? Até alcançar o muito satisfeito. Tem orado? É um assunto que me traz desejo de orar mais. Terceira área. Como vai na área emocional? Você tem dialogado com as suas emoções? Eu gosto dessa expressão. As emoções somos nós. Algumas nunca vão nos deixar. Mas nós podemos, vamos dizer assim na linguagem do dia a dia, negociar com elas. Conversar com elas. Calma, ciúme. Calma, ciúme. Ciúme não é coisa de gente que ama realmente. Ciúme, baixa um pouquinho a bola aí, se for o caso. Ou raiva, dê um tempo, raiva. Se acalme, raiva. Não fica tão furiosa assim, né? Deixa que o Espírito Santo resolva esse assunto. Está motivado, desmotivado para viver? Essa é uma pergunta muito valiosa, porque desmotivado a gente vai aonde? Empurrado? Não, nós temos que ir céleres, animados, vigorosos, firmes. Mencionei, portanto, essa área emocional, que é uma área que nos paralisa ou nos põe para frente. Nossas vitórias, que são bênçãos de Deus, têm a ver com as nossas emoções, sobretudo com a nossa motivação interior. Como vai você na área missional? Você sabe o que realmente Deus quer para você? Sabendo o que Deus quer para você, você tem sido fiel a esta chamada, a esta vocação? Cada um tem a sua chamada, a sua vocação. Tem você se envolvido em atividades voluntárias na igreja ou fora da igreja? Quando você morrer, vai deixar um legado? Vai dizer, esta, passaram aqui pela gente, mas que saudade, estão fazendo falta, mas deixaram algumas coisas que eu nunca vou me esquecer. Como vai você na área moral? Você sempre fala a verdade? Ou de vez em quando, ou quase sempre, engana, mente? Só você sabe, só você sabe. As pessoas podem de fato confiar na sua palavra? Se você fala que foram 20 reais, são de fato 20 reais? Se você fala que esteve em tal lugar, você realmente esteve em tal lugar? Por exemplo, seus filhos, se você os tem,
podem se espelhar no seu comportamento, porque vão se espelhar. E você diz: pode se espelhar, meus filhos, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus é aquele que tem modelado, moldado, argamassado, agilizado a sua vida, para que então você cada dia se pareça mais com Jesus. E na área profissional, como vai no trabalho? Tem crescido ou está acomodado? Você vê que o seu trabalho é também um campo missionário para atuar? Tem se aperfeiçoado, tem feito cursos, tem visto oportunidades, tem criado oportunidades no campo profissional, ou está parado no tempo e no espaço? E na área dos relacionamentos, quantos amigos você tem? Vamos contar. Você é aquele que é distante ou se aproxima, abraça, afaga e é afagado? Tem prazer em sair com eles? E eles têm prazer em estar com você? Essas perguntas assim bem diretas e muito simples nos colocam em dois grupos, como eu disse: aqueles que fazem a avaliação. Estou bem, ótimo. Minha sugestão é: seja melhor ainda, crie uma musculatura moral, uma musculatura espiritual, uma musculatura relacional, uma musculatura espiritual, para que você possa estar firme nos dias mais difíceis. Mas quero falar agora quem não está satisfeito. Primeiro, que foi o tema da mensagem do domingo anterior: pare de se repetir. Pare de se esconder naquelas práticas, naqueles conceitos que lhe dão segurança. Pare de repetir aquelas fórmulas que você já sabe qual o resultado, para que você possa ousar, buscar coisas novas. Como aprendemos na história da pesca maravilhosa que lemos em Lucas 5, 1 a 11, os discípulos de Jesus eram pescadores e Jesus era ex-carpinteiro. Durante talvez 25 anos, exerceu o ofício de carpinteiro antes de começar a sua missão. No entanto, na hora de pescar, ele disse a Pedro, sócio de João, profissional da pescaria com toda a sua companhia, como deveriam pescar. A resposta foi: Rabi, deixe esse assunto com a gente. Pescar, disso aí nós entendemos. Mas já que é o Senhor que está falando, nós vamos levar o barco mais profundo e vamos lançar as redes. E o resultado foi: peixes que não cabiam nas suas próprias redes tiveram que pedir auxílio aos pescadores dos outros barcos. Ou seja, sob a voz de Jesus, fizeram uma coisa diferente. E deu, é claro, muito resultado. Ousaram. E ao final, foram tornados não mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E o texto termina de uma maneira extraordinária. E tendo deixado o barco na praia, seguiram a Jesus. Ou seja, a partir dali, passaram a fazer coisas diferentes do que antes faziam. Pararam de se repetir. Segundo lugar, hoje então, especificamente, pare de se enganar a si mesmo. Com isso quero dizer que muitas vezes, por causa do conforto que fórmulas, situações, ensinos, práticas, comportamentos, hábitos nos trazem, ali dentro nos guardamos, achando que estamos bem, que estamos confortáveis, mas não estamos bem, porque o que estou dizendo é isto: a nossa fé depende das nossas emoções.
Vejamos. Alguém aqui duvida que Pedro cria em Jesus? Com toda a força da sua vida? Ninguém duvida. Pedro é um exemplo de fé intimorata. No entanto, o ousado Pedro, quando abrimos João 21, vemos, agora caminha em círculos pela praia, sem saber o que fazer da vida, sem saber para onde ir, tomado, derrotado pelas suas emoções. As emoções de Pedro sugaram-lhe a fé. Nós somos as nossas emoções. Tudo depende das nossas emoções, inclusive a fé. Se, por exemplo, a imagem do seu pai humano está destruída, ferida, conspurcada em você, como você vai orar ao Pai Celestial? Porque ao proferir a palavra Pai, a imagem que vai lhe vir, as emoções que vão brotar, os sentimentos que vão eclodir, vão impedir que você continue a orar. Se o seu pai foi ausente ou você o achou ausente, como vai entender que Deus é presente? Se o seu pai o maltratou ou você acha que ele o maltratou, como você vai pensar que Deus, o Pai, é Pai, mas é amoroso? Se a depressão tem alcançado você, como vai cantar sorridente hinos de exaltação a Deus? Como vai cantar com a alma em frangalhos, que segurança sou de Jesus? É bom que a gente saiba que cada um de nós é complexo. Nenhum de nós é simples. Nem tem como a gente ser simples. Vejamos muito rapidamente. Nós somos um conjunto de células que foi se constituindo, biologicamente falando, de encontro de outras células. Imagine quantas bilhões de células. Não somos simples. Nós somos a história de nossos pais, que por sua vez são a história dos seus pais, que por sua vez são a história dos seus pais, e vamos chegar a Adão. Como vamos ser simples? Nós vivemos num meio de pessoas que têm desejos diferentes, percepções diferentes, atitudes diferentes, comportamentos diferentes, e vamos nos influenciando por isso. Como ser simples? Nós vemos autores, um diz uma coisa, outro diz o contrário. Como vamos ser simples? Nós somos complexos. O ser humano é complexo e não poderia ser diferente, porque Deus é complexo. Eu não entendo Deus. Parabéns. Deus é complexo. Quando você pensa que Deus vai responder a você de um modo, responde de outro. Deus não tem uma cartilhazinha, um manualzinho, A, B, C, D, E. Deus é dinâmico, vivo. Deus é complexo. Nós somos a sua imagem e semelhança. Não temos como, portanto, simplificar as coisas, porque as coisas não são simples. Eu tenho repetido que o maior desejo do ser humano, meu, seu, é ser aceito. O resto, não tem comida, tira de letra. Tem que pegar um trem apertado, tira de letra. Não consegui fazer a universidade que eu queria, tira de letra. Agora o meu pai não gosta de mim, ninguém tira de letra. A minha mãe me abandonou, ninguém tira de letra isso. É impossível tirar de letra isso, porque nós todos queremos ser aceitos. Marx, o economista, disse que tudo é o capital. Escreveu uma história do mundo, e daí vários historiadores marxistas escrevendo sempre a história do mundo como sendo a história do capital, do dinheiro.
das relações econômicas. São fortes essas relações, mas eu acho que o mundo não se explica por isso. A história do mundo é a história de homens e mulheres buscando a aceitação. Porque boa parte das pessoas, por exemplo, se inicia no cigarro. Quem aqui já fumou, sabe o que eu estou dizendo, felizmente nunca fumei. Para ser aceito no seu grupo. E depois que viu, já está viciado. Acha aquilo uma estupidez. Mas para ser aceito no seu grupo, você começou a fumar, e assim podíamos mencionar outras situações nas quais acabamos adentrando e dependendo. Isso é normal. O problema é quando isso acaba nos prejudicando. Pense numa pessoa, sem abrir a boca, por favor, difícil de se relacionar com ele, supondo que você seja fácil. Claro, eu estou falando, né? Eu sou fácil, né? O difícil é o outro, não é verdade? Vamos olhar para essa vida. Fulano é muito exigente, por exemplo. Não dá para conversar com ele. Ele é exigente, ou ele é sério demais, ou ele... Ok? Vamos então ver a sua vida. Seus pais. Como é que foi sua formação? Aí você vai começar a observar como as coisas se encaixam, como as coisas se relacionam. Já observei uma certa ocasião, uma pessoa me disse o seguinte, uma história comum, aconteceu comigo também, certamente com quase todo mundo aqui. Chegou em casa, pai, tirei 9,5. Ele disse, faltou meio ponto. E essa pessoa me disse, Israel, eu passei a vida inteira atrás deste meio ponto. Para ser aceito pelo seu pai. Tudo que ela queria é que seu pai dissesse, agora está 10. Ele nunca disse. E ela tirou muitos 10, essa pessoa, no resto da sua vida. Só um exemplo. Sentimento de aceitação é central. E por conseguinte, achar-se rejeitado, ou imaginar-se rejeitado, ou ser de fato rejeitado, faz um estrago de tal ordem que passamos então a vida inteira tentando buscar a aprovação das pessoas. Então, como a sua fé depende das emoções, pare de correr atrás da aprovação dos outros. Vai colocar uma roupa? Coloque a roupa que você olhou e achou bacana, achou bonito. Não porque uns vão dizer A ou B. Negócio da moda, eu acho isso ridículo. Por favor, não considere. Por que eu tenho que combinar marrom com não sei o quê? Quem disse que marrom combina com... Nem vou dizer o quê, porque eu nem sei. Ontem eu vi o casamento todo de marrom e o sapato preto. Não, eu geralmente não faço isso. Mas eu não tive tempo... Quando eu cheguei já estava com o sapato preto. Mas ficou muito bonito. Se alguém observou, disse, o cara não sabe nem combinar um marrom com a roupa do terno, gravata estava certinho, a camisa, mas o sapato preto. Sem querer ser rude. Não gostou? Não estou atrás disso. Não faz a menor diferença se o outro gostou da minha esdrúxula combinação ou não combinação. Eu quero dizer o seguinte: eu não posso viver, você não pode viver. O que o outro vai pensar? E procurar imaginar o que o outro vai pensar e então fazer aquilo que vai agradar o outro, porque no fundo está buscando ser aprovado pelas pessoas. Eu poderia prosseguir aqui, mas eu até achei que teria muito tempo, porque o culto estava até curtinho, mas já acabou o meu tempo.
Mas eu quero terminar com uma história, que é uma história muito interessante. Se você puder abrir a sua Bíblia, vale a pena. 2 Samuel 9, 1 a 12. Eu vou sublinhar algumas coisas e fazer uma aplicação que penso nos ajuda a entender todo esse processo. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versos 1 a 12. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Recordam-se? Saul, rei, depois em seu lugar veio Davi. Davi foi muito amigo do filho de Saul, Jonatas. Foi amigo de Saul, embora Saul o perseguisse até a morte. Mas ele prometeu a Jonatas que seria fiel à sua família e cuidaria dos seus filhos e descendentes. Esse é o contexto da história. Então, chamaram Ziba, um dos servos empregados de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Respondeu ele: sou teu servo. Davi lhe perguntou: resta alguém ainda da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, isto é, neto de Saul, sublinhe, aleijado dos pés. Essa é a imagem real. Não podia parar em um filho de Jonatas? Porque é aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Ou seja, vivendo de favores. Aleijado, deficiente físico, vivendo de favores. Então o rei mandou trazê-lo de Lo-debar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. O rei chamar não era para coisa boa. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Davi então lhe disse: não tenha medo, pois é certo que eu o trarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo? Olha a autoimagem dele. Para que te preocupes com um cão morto como eu. Vocês consideram um cão morto? Então o rei convocou Ziba e lhe disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e a sua família. Não foi favor, portanto, que Davi fez, pertencia. Você, seus filhos e seus netos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa de seu neto, no neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Não era favor. Mefibosete tinha um filho ainda pequeno chamado Mica, nada a ver com aquele de Juízes. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete, empregados. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Quando nós nos posicionamos como vítimas, nós não acreditamos que alguém, como foi o caso de Davi, vai ser generoso com a gente. Se nós nos achamos cães mortos, não admitimos, não aceitamos, não reconhecemos, não percebemos que alguém prestou atenção em nós como uma pessoa viva, não como um morto. Quando nós nos posicionamos como vítimas, fazemos com que os outros nos julguem, nos vejam como coitadinhos. E Mefibosete, aleijado dos pés,
Possivelmente Mefibosete cultivava isso. Se mancava, mancava mais forte ainda. Se podia andar, ficava prostrado, para que todos o vissem como uma vítima. Mas nós precisamos saber que o nosso lugar não é na casa de Maquir, é a mesa do rei. Não nos cantos da mesa, mas nos melhores lugares da mesa. Não importa se tenhamos alguma deficiência física, mental, emocional, nosso lugar é a mesa do rei. Não importa se fomos machucados, feridos, maltratados na infância ou recentemente, o nosso lugar é a mesa do rei. Não importa se fomos ou somos rejeitados, o nosso lugar é na mesa do rei. Assim como Davi mandou procurar por todo Israel onde estava um descendente de Jonatas para colocá-lo à sua mesa. Deus, por meio de Jesus Cristo, o sumo pastor, o bom pastor, também nos procura para nos fazer assentar à mesa do rei. E nessa caminhada, nós não estamos sozinhos. Nesse percurso que temos que fazer, nessa jornada que temos que dar, nós não estamos sozinhos. Vamos cantar esta música que está aqui. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor, mas de ti mais perto, na mesa, eu almejo estar, ó bendito Salvador. Bem contente está o meu coração em te servir sem temor, ó que pura e santa alegria é, aos teus santos pés me achar, e com uma fé viva, reverente, falar com o Salvador. Vamos cantar então em pé esta música neste momento, lembrando que nos encontramos outra vez às 5h30 sem a orquestra e às 7h30 com a orquestra. Você pode escolher um desses dois cultos para vir festejar conosco, como celebrar a ceia do Senhor mais uma vez. Vamos pensar no tema da ascensão de Jesus, o que ela significa para nós que Jesus subiu aos céus. Cantemos então.
És, Senhor, o nosso desejo. Mas não temos como chegar perto da tua cruz se o Senhor mesmo não nos puxar para ela. Senhor, ajuda-nos para que caminhemos em direção à mesa do Rei. Não importa o quão machucados, feridos tenhamos sido, não importa o quanto nós mesmos vivamos em conflito interior, ajuda-nos, Senhor, a superar os nossos conflitos, a dialogar com nossas emoções e nos vemos assentados como Mefibosete à mesa do Rei. Oramos assim em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Como isso pode acontecer? Eu vou continuar. Veja no boletim os temas na última página, quando isso vai então acontecer. Como é que eu posso me assentar à mesa do Rei?